Eu sou Luciana Horta, fazia parte de um povo que conhecia apenas um caminho. Esse povo lutou e já tinha tentado de tudo em busca do emagrecimento verdadeiro. A maioria se conformava ou já tinha praticamente desistido, mesmo não sendo feliz. Esse era o mundo da Luluzinha, o mundo das dietas, onde as pessoas deixavam de se olhar no espelho, começavam a se esconder das fotos e chegavam inclusive a evitar festas e encontros sociais. Aos 44 anos, eu estava com 111 quilos, na menopausa, perdendo a luta contra a obesidade, que já durava 30 anos. Com depressão, cansada dessa luta, cheguei ao fundo do poço. Eu quase perdi o meu casamento. E o motivo não era porque eu estava gorda, mas a mensagem que eu recebi do meu marido era porque eu não gostava mais de mim. Na verdade, eu tinha perdido o meu amor próprio. Mas eu passei pelo portal, o portal onde desbravei um novo movimento. Ele me levou para um novo mundo, o mundo da Luluca. E aos 44 anos, ele me trouxe um emagrecimento de 50 quilos. E eu já mantenho meu peso há 5 anos, sem dieta, sem cardápios e sem remédios. Essa aula é para você, que está no mundo da Luluzinha, o mundo das dietas. E depois de tantas tentativas, já passou dos 35 anos, tá ficando paralisado pela idade, pelo metabolismo lento, menopausa. Às vezes eu imagino que dá vontade de desistir, não é mesmo? Essas justificativas podem ser verdadeiras, mas não são definitivas. Ou você realmente acredita que a solução é se conformar e aceitar que não tem mais jeito pro resto da sua vida. Deixa eu te contar uma coisa. Centenas de pessoas que começaram o movimento e não tem hora, não tem dia, nem ano para acabar, estão colocando em prática a metodologia do Movimento Change, que busca emagrecer mais de 4 quilos por mês, comendo o que gosta, com saúde e nunca mais engordar. Vejam esses depoimentos. Nos 30 primeiros dias de Movimento Change, quanto que você já tinha emagrecido? Os 30 primeiros dias foram em torno de 6,1 kg, né? E agora, Isa? Agora eu tô na faixa de 8,5 perdidos. 8 quilos. Você tá sofrendo, Isa? Não, sem sofrimento, sem nada, só com muita alegria e disposição. Não sofri nada, sem falar que, nossa, coitado, não. Foi super tranquilo, muito mais do que eu imaginava, foi ótimo. Eu gosto muito de não ter aquele cardápio, e o que eu gosto é dessa possibilidade de você comer de tudo, claro, na medida e seguindo o programa, né? Conta para todo mundo que tá aqui, quanto que você emagreceu nos 30 primeiros dias de Movimento Change? 5,8. 5,8 em 30 dias. E agora, Nico, com 45 dias, quanto você emagreceu? Agora foram 9,9. 9,9. Nem eu acredito, de falar a verdade. 9,9. Olha, eu gosto, assim, primeiramente do grupo. Eu acho que o grupo do Movimento Change, assim, a gente tem esse grupo que a gente faz. A união faz a força, igual você falou aí, né? E outra coisa, você não tem cardápio, né, Lu? Acho que quando você tem as outras dietas, eu já fiz dieta outras vezes também. Você não seguir um cardápio definido, você ter livre-arbítrio, né, para escolher o que você quiser comer. Conta pra gente, quantos quilos você perdeu nos 30 primeiros dias de Movimento Change? Nos 30 primeiros dias, foram 6,4 kg. E agora, que a gente já tá em 45 dias, vai? 7,600. Movimento Change é a liberdade. Simplesmente a gente não tem cardápio, a gente aprende a ter escolhas inteligentes na liberdade do mundo, né? Por quê? Porque o Movimento Change não é aquela dieta para você seguir a risca, aquela coisa certinha, de papelzinho. Por quê? Porque a gente tem que ter o Movimento Change para o resto da vida. É isso que a gente aprende. A gente vai aprender a levar tudo que a gente está aprendendo aqui para o resto da vida. Bem-vindos para a nossa segunda aula do emagrecimento verdadeiro. Na nossa última aula, falamos sobre os 3 erros que eu cometi
e que muito provavelmente estão te impedindo de eliminar para sempre os quilos extras que estão te incomodando hoje. Em resumo, os 3 erros que eu cometia foram: primeiro, persistir buscando milagre nos métodos tradicionais, que acabaram potencializando o meu efeito sanfona, com o ciclo vicioso marcha ré. Segundo, fazer uma dieta restritiva, acreditando que para emagrecer, temos que sofrer. Finalmente, o terceiro erro. Eu acreditava que para emagrecer, eu necessitava de um cardápio. Vivia presa ali, sem conseguir conciliar minha rotina de trabalho, minha rotina de mãe, os eventos da família, presa ao cardápio. Quem não assistiu, é muito importante que você volte à nossa primeira aula. Eu vou aproveitar para agradecer as pessoas que assistiram essa primeira aula. Que delícia receber seu comentário. Fizemos o possível para responder todos, hein? Eu fico fascinada com vocês que estão aí na busca da sua transformação. Conte comigo, hein? Agora eu preciso que você preste muita atenção, já que vamos falar sobre os 3 pilares para um emagrecimento verdadeiro no Movimento Change. São esses 3 pilares que vão te guiar para você alcançar a sua melhor versão. E eles serão essenciais para que você emagreça e nunca mais engorde, sem sofrer e com muita saúde. O primeiro deles é a união da estratégia nutricional com o emocional. O objetivo é ensinar você a escutar o seu corpo e a sua mente, entender quais os alimentos você deve priorizar na sua alimentação e quais você deve consumir com menos frequência. Assim, você vai conseguir autonomia e liberdade para fazer escolhas inteligentes e viver sem cardápio. Juntamente com a estratégia nutricional, ressaltamos a importância e a necessidade de mudar o modelo mental tradicional para um modelo mental de crescimento, abandonando de vez as velhas crenças. Esse programa é muito mais que emagrecer. Não é dieta, é estilo de vida, mudanças de hábito. Olha só, gente, eu cheguei a pesar 111 quilos. Eu pedi a conta de quantos médicos eu visitei, quantas dietas eu cheguei a fazer. Mas te digo uma coisa, eu testei a maioria sem sucesso. Hoje eu tô pesando 63 quilos e olha que interessante, eu nunca mais engordei. Há 5 anos que eu mantenho meu peso. Gente, eu emagreci comendo pão de queijo, comendo arroz com feijão, indo a festas, a churrascos e sem cardápio. Isso mesmo, eu aprendi a fazer escolhas, aprendi a dominar o meu cérebro. Eu conquistei a liberdade de emagrecer e nunca mais engordar. E essa liberdade de não ficar preso a um cardápio, a uma dieta ali, foi fundamental, porque eu aprendi a me organizar, a me planejar dentro da minha realidade e não dentro da realidade do outro. Gente, é impossível manter e sustentar uma vida de restrições. Ficar sem cardápio me deu um outro ritmo nessa jornada de emagrecimento. Liberdade de continuar saindo para almoçar com a minha família no final de semana. Liberdade de ir a um jantar com meu marido. De aniversários, de viajar. De estar ali trabalhando na rua e poder comer uma opção saborosa na padaria da esquina quando eu quero. Agora, quando você não tem essa liberdade do cardápio, é muito difícil mesmo. E você acaba tendo uma justificativa de verdade para não conseguir executar ali o seu projeto e ir atrás do seu sonho. Como você vai seguir um cardápio com a sua rotina de trabalho? Quando você não tem que seguir um cardápio fixo, você tem a possibilidade de experimentar novas receitas, novos sabores. E olha que eu não sou amiga da cozinha não, viu, gente? Mas é tudo tão prático hoje em dia, né, gente? Tantas receitas fáceis e deliciosas. Eu vou chamar a Nutri do Movimento Change aqui, nossa Nutri das Galáxias, a Ju Portilho, para enriquecer ainda mais essas dicas preciosas que eu tô falando aqui, hein? Ju, você não acha que essa liberdade de não fazer dieta e seguir cardápios é um diferencial na nossa metodologia? Gente, é lógico, isso é super possível, pessoal. Mas não é sair fazendo de qualquer jeito, né, Lu? Tem que ter autoconhecimento, tem que ter informação. É aquilo que eu disse lá na primeira aula. Não existe receita de bolo e não existe milagre. Existe autoconhecimento, autopercepção. Existe saber fazer escolhas. E para isso eu vou apresentar para vocês o questionário do rastreamento metabólico, que é uma das ferramentas mais poderosas da nutrição funcional. Através desse questionário, podemos fazer uma análise de todos os sinais e sintomas que o seu corpo está desenvolvendo, seja por excessos, sensibilidades, intolerâncias ou deficiências nutricionais.
Sabe por que é importante a gente entender como o nosso corpo funciona? Porque não é normal ter dor de cabeça toda hora. Não é normal ter que tomar remédio para dor de estômago, estufamento, gases, azia. Não é saudável ter que tomar remédio para dormir, remédio para acordar. A gente precisa entender e tratar a causa do problema. Não adianta só pensar lá na consequência. A partir do momento que você entende como os alimentos, como os nutrientes agem dentro do seu corpo, você fica mais esperto, muito mais apto para escolher aqueles que te beneficiam. E também começa a perceber como o seu corpo responde mal quando você consome aqueles alimentos que não são tão positivos para você. Isso varia de pessoa para pessoa, não é igual para todo mundo. Por isso, o preenchimento do rastreamento metabólico pode ser o início de uma nova vida. Você vai precisar de apenas 5 minutos para colocar uma pontuação de acordo com a intensidade e a frequência de cada sintoma. Ao final, você vai somar todos os valores e se der um número maior do que 20, pode começar a ficar preocupado. Uma soma maior do que 20 significa que você não está saudável, significa que está perdendo vida. Provavelmente deixando de ir a lugares, de fazer coisas, por causa de incômodo, dores, cólicas ou simplesmente por estar sempre tão cansado, tão sem energia que não tem nem vontade. Pessoal, isso não é normal e vocês têm o poder nas suas mãos. As suas escolhas podem te deixar magros e saudáveis ou gordos e doentes. As suas escolhas podem fazer vocês gastarem seu dinheiro com passeios, viagens ou com médicos e remédios. Você tem o poder de escolha. Pensando nisso, vou mostrar agora também a nossa teia da saúde e do emagrecimento verdadeiro. Cada um de nós possui um organismo único, complexo e totalmente interligado. Muitos dos nossos desconfortos, como enxaquecas, algumas dermatites, doenças autoimunes e a própria dificuldade em perder peso e se permanecer magro, pode ter causas que você nunca imaginaria. Muitos desses problemas podem começar, por exemplo, no seu intestino. Aí eu te pergunto, adianta tomar remédio todo dia para a dor de cabeça se o gatilho que está iniciando o problema não está sendo tratado? É muito importante que vocês tenham consciência que para ter o corpo que tanto sonham e a saúde plena, todos os seus processos metabólicos precisam estar trabalhando de forma eficiente, de forma conjunta, porque todos os nossos órgãos estão interligados. As nossas células precisam conversar umas com as outras, precisam interagir umas com as outras. E para isso, precisam estar bem nutridas. Prestem atenção na nossa teia da saúde e do emagrecimento e eu ainda sugiro que peguem também uma caneta para anotar os pontos principais e que tenham mais relevância para o momento que vocês estão vivendo agora. Vocês podem ver na parte central da figura, bem lá no alto, os alimentos. Tudo começa por aí, a partir das escolhas alimentares que você faz, de como você escolhe nutrir seu corpo. E não apenas isso. Antigamente a gente falava assim, você é o que você come. Hoje dizemos que você é o que você come, digere e absorve. Não adianta você apenas comer de forma saudável. Você precisa garantir que seu corpo esteja absorvendo os nutrientes necessários para a sua saúde plena. Bom, vamos voltar para a teia. Vamos andar pela teia no sentido anti-horário à esquerda. Vocês podem ver o nosso sistema digestivo. A primeira coisa que vocês devem entender, e pode anotar aí no caderninho de vocês, é o seguinte. Escreve bem grande. O estômago não tem dentes. Vocês precisam parar de almoçar em 5 minutos, de olho no celular, no computador
e precisam aprender a mastigar os alimentos. Não é possível que você não mereça 20 minutos para se alimentar com tranquilidade, qualidade e prazer. Olha que eu não estou nem te pedindo 1 hora, só 20 minutinhos. Mesmo quem tem uma vida corrida pode e deve separar esses minutos preciosos que vão sim te ajudar a emagrecer. São pequenos ajustes que em conjunto te impulsionam para o emagrecimento sustentável. Se os alimentos chegam muito íntegros no seu intestino, eles não conseguem ser bem absorvidos. Proteínas e gorduras, mesmo de boa qualidade, se não forem bem digeridas, não vão ser usadas pelo seu corpo. Ao contrário, elas vão ficar guardadas e elas vão te inflamar. Outra coisa que você precisa entender é que os desequilíbrios nutricionais começam pela boca e pelas suas escolhas. Por isso, você deve priorizar alimentos de verdade, tipo, descasque mais, desembale menos. Diminua a compra dos alimentos industrializados, aumente a compra do sacolão. O seu corpo e o seu bolso vão te agradecer. Inclusive, a gente ainda tem, aquele conceito que muita gente acha que para comer de forma saudável, você tem que gastar mais. E o que a gente percebe é exatamente o contrário. O que tem sido percebido e reforçado pelos nossos alunos é uma economia de até 30% na conta do supermercado. Imagina isso. Seguindo a nossa teia, abaixo do sistema digestivo, você pode perceber o fígado, que é o órgão responsável por eliminar toxinas que você produz e que você absorve do meio ambiente. Se o seu sistema digestivo não funciona direito, se você come em 5 minutos, tem dor de estômago, excesso de gases, abdômen distendido, seu fígado não recebe os nutrientes necessários para acionar a cascata de detoxificação. Aí você incha, retém líquido, fica fadigado, o seu nível de energia cai tanto pelo excesso de toxinas que você não consegue eliminar, quanto pela insuficiência de nutrientes que você não consegue receber. Imagina alguém que só come pizza, sanduíche, bolo, pão, doce, não come fruta, legume, verdura, castanhas, sementes. Sabe quando você acha que seu metabolismo é mais lento e por isso não consegue emagrecer? Às vezes ele está mais lento mesmo. Não que ele seja, ele está. E isso pode ser resolvido através da qualidade e da quantidade de nutrientes. Você pode ajudar o seu metabolismo a funcionar melhor e otimizar o processo de emagrecimento. Quando acontece esse desequilíbrio nutricional, o seu sistema imune, que também está interligado, fica enfraquecido, fica mais propício a infecções, a processos alérgicos. Percebe? Tudo ligado? E ainda, para fazer hormônios, o nosso corpo precisa de equilíbrio de nutrientes, equilíbrio de gorduras. A desregulação hormonal é uma das maiores causas da dificuldade de emagrecer. Já viram aquelas pessoas que começam a mudar os hábitos, começam a comer de forma mais saudável, diminuem as calorias e mesmo assim não conseguem emagrecer? A culpa pode ser dos hormônios. Enquanto eles não estiverem totalmente regulados, você pode comer até vento, que mesmo assim vai engordar. Se a curva do cortisol, que é o hormônio do estresse, está alterada, você desregula a melatonina, que é o hormônio do sono, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e por aí vai. Sabe que se você tem menos serotonina no corpo, você tem mais compulsão, mais vontade de comer carboidratos, tipo pães, doces. E isso, pessoal, não é só psicológico, não. É também fisiológico e bioquímico. E se você come mais alimentos que liberam glicose rapidamente no seu sangue, você pode também desregular a insulina, que é o hormônio que capta essa glicose. E se ela aumenta muito, você pode ter o estado de diabetes ou pré-diabetes. E a insulina é um hormônio que gosta de guardar, ela não quer gastar. Você aí, doido tentando emagrecer, fazendo tudo bonitinho e a dona insulina lá, te atrapalhando.
Aí você fica nervoso, compulsivo e entra no ciclo vicioso do açúcar. Todo esse desequilíbrio pode ser resolvido pela sua escolha alimentar. Trabalhar a carga glicêmica da refeição é um ponto muito importante. Combinar uma fruta com umas castanhas, umas amêndoas, substituir um lanche que seria um pão com manteiga por uma panqueca de aveia, garante menor pico de insulina e ajuda também nessa regulação hormonal. Quando você percebe, está fazendo muito menos força para emagrecer. Voltando lá na nossa teia. Na ponta da direita está a interação corpo e mente, juntamente com o equilíbrio do corpo, que é o estado ideal do nosso organismo. Esse equilíbrio só é alcançado quando todos os processos metabólicos funcionam de forma conjunta e com excelência. Lá, a mente e o espírito estão no centro. Não é à toa, são eles que centralizam tudo. Eles podem ser os maiores gatilhos para as nossas escolhas e darem os principais comandos para que o nosso corpo escolha o caminho do bem-estar ou o caminho da inflamação, excesso de tecido adiposo, dores crônicas e mal-estar. Eu gosto muito de trabalhar com inclusão de novos alimentos. Quando você desperta para novos sabores, descobre novas combinações de alimentos, até experimenta algum que nunca tenha consumido antes, você abre milhões de possibilidades. Se for necessário excluir algum alimento, fica muito mais fácil, fica natural. Você começa fazendo trocas inteligentes, vai gostando e quando percebe, está tendo prazer com uma alimentação totalmente diferente da que fazia antes. Igual o nosso mingau de canjica, que essa última turma aí, ó, ama de paixão. A maioria nunca tinha comido. Tinha até um preconceito, tipo, nossa, mingau, comida de neném, ou de velho, ou de doente, sem gosto. Depois que experimentaram, querem comer todos os dias. A gente tem que ficar falando assim, para gente, vamos variar, porque tem outras várias receitas maravilhosas e várias combinações de alimentos que podem despertar outras sensações, ativar neurotransmissores e ajudar ainda mais no processo de emagrecimento. É aquilo que eu sempre falo. Para mudar, você tem que fazer diferente. E quando você começa a fazer diferente, com essas novas descobertas, novos sabores, novas receitas, nesse momento você percebe que encontrou o seu caminho. E por isso você emagrece. E por isso você permanece magro. Porque foi você que encontrou o seu caminho. Ele não foi imposto por ninguém. Eu tenho um casal, vou contar essa história rapidinho, que é um casal de pacientes que eles estavam bem gordinhos e eles não conseguiam emagrecer porque tinha uma turma que eles encontravam todos os fins de semana, ficavam comendo e bebendo todo fim de semana. E eles eram os responsáveis por levar os aperitivos para a turma. O que eu fiz? Ensinei algumas variações de aperitivos e eles foram testando, foram amando e no final, não só eles emagreceram, como vários outros da turma. Isso que eu quero que vocês entendam. Não é não sair com os amigos, não é levar marmita, não é não comer, é comer diferente e melhor. Bom, vou falar agora do segundo pilar. Essa é a peça que falta para várias pessoas que tentam e nunca conseguem emagrecer. O poder do grupo. Muitas pessoas desconsideram o poder que existe por trás de um grupo. Sabe aquela história de que juntos somos mais fortes? É exatamente isso que eu vivenciei na minha transformação e que foi fundamental para o meu emagrecimento verdadeiro. E não sou só eu que falei isso não, tá? São diversos artigos científicos falando da diferença de emagrecimento em pessoas que participam de um grupo comparado a pessoas que tentam emagrecer sozinho ou sem acompanhamento contínuo. Estamos falando de uma diferença de até 8 vezes mais de perda de peso. Você já pensou? Perder até 8 vezes mais de peso do que da última vez que você tentou emagrecer? Olha só esse gráfico. Foi um estudo publicado no American Journal of Medicine em 2013, onde 292 pessoas, homens e mulheres,
com sobrepeso, obesidade e idade média de 46 anos. O estudo foi realizado num período de 6 meses. As pessoas que participavam do grupo emagreceram 8 vezes mais do que as que não estavam em grupo. Pois é, esse número não me surpreende em nada. Você sabe por quê? Porque quando estamos numa jornada de emagrecimento individual, nós temos muitos sabotadores. E sabotadores inconscientes, além de nós mesmos e nossos amigos, a nossa família. A nossa família é o segundo maior sabotador do nosso processo. Você sabia? Ficam com aquele olhar de, ai, coitado, as coisas boas da vida, comendo comida diferente. Olha que judiação. Ainda mais nessa idade. E os amigos, gente? Eles falam assim, ah, você não vai beber hoje não? Então eu nem vou mais sair com você. Luciana, de regime? Então nem vem aqui em casa não, tá? Porque nem tem comida pra você. Aposto que já aconteceu com você, tá? Aí quando você chega numa festa, na casa de amigos, eles falam assim pra você. Ah, você não vai comer? Gente, é só um. Ah, não. Inconsciente, gente. É inconsciente isso, não é por mal, não. E a gente o que faz? É seduzido, né? Por aquele amor. E sede. Só hoje, né? A famosa frase, angu de um dia não engorda cachorro, né? E aí, vai virando uma bola de neve, você se sente culpado e desiste mais uma vez. Você não tem que deixar de fazer esses programas, gente, de jeito nenhum. Você tem que se preparar para eles. Escolha. Você vai escolher uma coisa que te agrade. Você não vai sair comendo tudo e nem vai ficar lá sofrendo na postura de vítima. Ah, mas é difícil, Luciano. É difícil sim. Se fosse fácil, ninguém estaria acima do peso. Por isso que é tão bom estar num grupo que fala a sua língua. Imagina aí, quando a gente está perto de pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma vibe, o mesmo sonho, né, que é de emagrecer e nunca mais engordar, a energia muda. Sabe por quê, gente? Porque sentimos as mesmas dores. Passamos pelas mesmas situações, os mesmos desafios, inseguranças e sentimos que não estamos sós. E mais, sentimos que podemos cair, sim. A vida é assim. Tem vezes que os ventos sopram em outra direção, né? Mas estando perto de uma equipe que te ajuda a estender a vela do seu barco, sabe, na posição correta, que te acolhe, entende a sua dor, te dá a mão, que te ajuda, isso não tem preço. Você levanta ainda mais forte e mais certo de que não é uma caminhada rápida de 100 metros, é uma maratona. Que existem pedras no caminho, existem sim, gente. Faz parte da vida. A gente cai mesmo. É o poder do grupo que te dá um abraço, te permite ser humano e te mostra que você não está só. Isso é movimento change. Hora de levantar e agir, sabe? Ainda mais fortes que antes. Te ajuda a retomar o rumo, a fazer os ajustes na rota. Mas desistir? Desistir não é uma opção. Existe uma troca de experiências. Um conta o que deu certo para ele, você aprende, você ensina também. E assim vamos juntos, caminhando juntos, aprendendo a fazer do limão uma limonada. Vocês estão anotando, né, gente? Agora, a parte mais importante da nossa aula, o terceiro pilar. Gente, o terceiro pilar é a importância do acompanhamento diário dos seus resultados no processo de emagrecimento verdadeiro. No Movimento Change, nós já vimos na prática como um acompanhamento diário dos hábitos é fundamental e acelera muito a perda de peso. Isso porque você vai conseguir entender melhor exatamente o que funciona ou não, o que te favorece e o que te atrapalha no seu processo de emagrecimento. Isso tudo diariamente e de forma muito simples, tá? Você quer saber como? Uma exclusividade do Movimento Change, hein? Te apresento finalmente o GPS do emagrecimento verdadeiro. O GPS vai te dar uma direção, a clareza do caminho que você tem que ir. Com ele, gente, fica muito, mas muito mais fácil perder peso. E olha só, o ser humano é único, cada um. E o que a gente vê no mundo da Luluzinha é que existe sim uma indústria do emagrecimento e que todos vendem uma receita de bolo. O que deu certo para um pode não dar certo para o outro. Aconteceu comigo uma vida inteira. Eu ia para médicos e a receita era fechada.
E isso me gerava muita frustração. Eu fazia e às vezes não dava certo mesmo, tá bem. A balança parava de responder e eu ficava desestimulada. Eu não tinha essa oportunidade do autoconhecimento como a gente faz no movimento Change, não. De entender na prática o que dá certo e o que não dá. O que eu fiquei sem fazer. O que eu poderia ter feito melhor. Com o GPS, você não precisa mais sentir isso. Ele considera exatamente o seu ponto de partida e além de te dar condições de se auto-observar, é que se você cair, você vai saber exatamente o que fazer para levantar imediatamente e não perder o controle. Porque quando a balança não baixa, e isso acontece, tá? A gente fica louco, chateado e acha que não tá dando certo, né? E logo pensa na primeira pedra que não é pra você. Eu tô comendo tudo certinho, gente, e não emagreço. Acho que eu vou desistir. E aí chuta o pau da barraca, né? Só que não é porque você tá comendo só o que tem que comer que você vai emagrecer. Vai muito além disso. Lembra que nós falamos sobre isso na primeira aula? Você pode sim estar comendo dentro do plano, mas não observou o que você comeu, né? A quantidade, o tipo de alimento que você pode ser talvez até intolerante. Ou talvez você esteja num dia ruim, estressado, dormiu mal, tomou pouca água, e isso tudo influencia na balança sim. Quando a gente fala de emagrecimento verdadeiro, é sobre ter uma performance humanizada. O resultado nos estimula. Performance humanizada não quer dizer passar a mão na cabeça de ninguém, não. Mas também não é se autoflagelar com a comida, sabe? Muito menos ficar ali paralisado, sem ação. Com o GPS, o movimento Change quer te guiar e evitar esses momentos onde a balança insiste em ficar parada no mesmo lugar. Com o GPS, gente, você pode até cair, mas você ganha o jogo aqui. Isso porque você vai saber o caminho que você precisa seguir, independente do lugar ou do momento em que você estiver. Existe um caminho, gente. Quantas vezes na minha jornada a balança agarrava e eu ficava louca da vida com ódio. O GPS do emagrecimento verdadeiro é um guia. Porque quando você segue e tem a oportunidade de revisitar os seus dias anteriores, você aprende. É o famoso ajuste das velas, recalculando. E vamos em frente, fazendo ainda melhor. E saber disso no dia seguinte, através do GPS, fica muito mais fácil, né? Bem, resumindo essa aula, pessoal, no mundo da Luluca, são 3 pilares para você conquistar o emagrecimento verdadeiro e com alta performance. União da estratégia nutricional com emocional. Não é verdade que apenas fechar a boca e fazer exercício é eficiente. Não é não, sabe? Nós temos que trabalhar a nossa ansiedade e a nossa compulsão, sim. Segundo, poder do grupo. Sozinho é possível, inclusive no mundo da Luluca, mas é muito mais difícil. Agora eu te digo que essa jornada, ela se torna mais prazerosa quando a gente tem pessoas com o mesmo objetivo caminhando junto, trocando experiência. É o acompanhamento diário que precisamos, porque a ansiedade, a compulsão e os sabotadores, eles não avisam quando vão aparecer, não. Apenas o fato, gente, de saber que existe diariamente um local que você pode dividir sua ansiedade, sabe, que não tem hora para aparecer, faz toda a diferença. Terceiro, foco no resultado, respeitando o seu ritmo. Temos um objetivo e vamos conquistá-lo, medindo os resultados e, principalmente, aprendendo com eles. Isso vai te ajudar a ter autonomia. Então, Ju, que tal se você responder agora, depois de toda essa explicação no detalhe, existe a melhor dieta mesmo para emagrecer? Será? Lu, a melhor dieta não é a cetogênica, não é o jejum intermitente. Não existe melhor dieta para emagrecer. Existe sim um guia, um caminho que vai te dar segurança para que você faça escolhas inteligentes. Vai comer o que você gosta, sim, na quantidade e na hora certa. E é isso que vamos te mostrar na próxima aula. Ju, tem muita gente perguntando. E agora? Como é que eu faço para seguir caminhando junto com o Movimento Change? Eu também quero fazer parte. Mais pra frente eu vou te falar, tá? Como é que você pode fazer parte desse time.
Mas agora, o que eu mais quero é que você aproveite essas aulas para entender que existe o mundo da Luluca, onde se pratica o emagrecimento verdadeiro, com alta performance, sabe? Para manter o seu peso ideal para sempre. Aprenda e coloque em prática, hein? Para a mudança de hábito acontecer, nós temos que partir para ação. Eu tenho certeza, gente, certeza, que começando a seguir esses passos, você já vai estar dando o primeiro passo. Você já deixou seu comentário aqui hoje com a sua dúvida? Manda pra gente, manda a sua pergunta, que nós vamos fazer o possível para te responder hoje mesmo. Nosso tempo já tá acabando, Ju. Passa rápido demais, né? Gente, na próxima aula vocês não vão acreditar. Posso contar? Pode contar. Nós vamos contar para vocês e explicar como funciona esse guia do emagrecimento verdadeiro. No detalhe, um passo a passo que vai fazer toda a diferença nessa sua jornada em busca do corpo dos seus sonhos, hein? Nós vamos trazer para vocês o GPS do Movimento Change, o mesmo que a gente usa no Movimento Change. Fica ligado aí, hein? Vai ser incrível! Você já tá acompanhando a gente no Instagram? Tem muita coisa lá, hein, Ju? Muita coisa, gente. Não percam. Vai lá no Instagram da Lu, no Instagram do Movimento Change, no meu Instagram. Os stories, ó, recheados de novidades pra vocês, hein? Vou deixar vocês com mais depoimentos de pessoas incríveis que estão mudando a vida delas com o Movimento Change, hein? Te vejo na próxima aula. Vamos lá, pessoal. Quanto você já emagreceu em 38 dias de Movimento Change? Perdi 8 quilos, mas eu perdi bastante medida e eu estou implementando minha vida mais saudável. Eu falo de saúde sempre, né? Cara, você vive nela, né? Esse exemplo, né, de estar lutando, mesmo tendo uma vida atribulada. Eu trabalho a 90 quilômetros da minha casa, então eu saio com toda a marmitinha feita, com todo o meu planejamento. Isso foi muito importante. E eu vejo também as meninas, né, um exemplo, o grupo, é muito legal. E assim, através do exemplo, do seu exemplo, né, dessa alegria, dessa vontade, isso é muito contagiante. Isso fez muita diferença para mim e eu espero fazer muita diferença para as outras pessoas também. Se você acha que você vai entrar para o movimento Change e vai parar de beber, você não vai parar de beber. Você pode tomar sua cervejinha tranquilo, você pode beber o seu gin, a sua vodka. Cara, você mesmo vai saber o seu limite. Fala assim, hoje eu vou tomar 2 gin e não quero tomar mais. Hoje eu vou me dar o direito, eu quero tomar hoje 4 latinhas de cerveja. E vou te falar um negócio. E no dia que você quiser tomar 10 latinhas de cerveja, tome as 10 latas de cerveja. Mas no outro dia você tem que compensar essas 10 latas de cerveja. Não adianta você se acabar num dia só e achar que o mundo vai terminar num dia só. Vem, vai cuidar mais de você. Homem é um cara que cuida menos dele. As mulheres sempre falam, né? Vai no ginecologista, vai não sei o que e tal. Não, a gente precisa de cuidar da gente. Nos 30 primeiros dias de Movimento Change, quantos quilos você perdeu? 6,4. E agora, nos 44 dias de Movimento? Pergunta ontem. Ontem. Ontem foram 8. Até ontem, conta. 8. Hoje, 7,9. Não tem problema, essa é a trajetória de uma pessoa que está se conhecendo, né? Ganhou 100 gramas ontem. E sabe o que eu percebi? A gente esconde, o peso faz a gente esconder, a gente vai escondendo. E na hora que a gente começa a ficar melhor, mais feliz, a gente não tem tanto medo. Mas aí não precisa esperar chegar no ponto para poder se expor, entendeu? Vai expondo, porque as coisas vão acontecendo e aí chega no lugar. Tem que dar uma, assim, fazer assim e pular na piscina, entendeu? Conta pra todo mundo aqui. Quantos quilos você emagreceu nesses 30 primeiros dias de Movimento Change? Nos 30 primeiros foram 7 quilos, Luz, entre 6 e 7. 7 quilos. 7 quilos. E 400 gramas. Foi. Agora a gente tem 38 dias de Movimento Change. Quanto que você já bateu? 8.200. Comigo, de verdade. Fazendo excelentes escolhas, aprendendo, meu Deus do céu. É uma transformação tão grande que é imensurável. Por isso que eu digo que o Movimento Change, ele é completo. Por que ele é completo? Porque ele não cuida só do que está no externo. Ele cuida do que está dentro da gente. E isso é sensacional.
Isso é maravilhoso.